Bom dia, senhores. Eu sou o capitão-tenente Alex Jimenez. Hoje eu vou iniciar o capítulo 6, o início do capítulo 6, que trata de forças de atrito. Bem, as forças de atrito, elas são inevitáveis na nossa vida diária. Todos os exercícios que nós fizemos no capítulo 5 até agora foram simplificações onde nós desprezamos a força de atrito. Mas no dia a dia, essas forças elas são muito importantes. Então, assim, para questão de engenharia, dificilmente essas forças serão desprezadas. Por exemplo, 20% da gasolina consumida por um automóvel é para compensar os atritos dos componentes dos motores. Então, 20% é um valor que não pode ser desprezado, certo? E, de certa forma, também nós andamos devido à força de atrito. Deixa eu apagar aqui. Fazendo aqui modelando aqui, nosso pé, ele empurra o chão para trás e o atrito empurra o pé para frente. Nesse caso aqui nós vamos ver é o atrito estático, pois não há deslizamento. Então só é possível a gente andar devido a esta força de atrito. Um pneu, por exemplo, pode ser de um carro, de uma bicicleta. Um pneu, ele gira aqui no sentido horário, ele empurra o chão para trás e o chão empurra o pneu para frente, fazendo esse veículo aqui, ou essa bicicleta aqui, deslocar para frente. Então, a força de atrito ela é muito presente no nosso dia a dia. Nós não temos como desprezá-la, certo? Então, eu coloquei aqui 3 casos iniciais. O primeiro aqui nós temos um corpo sentado aqui no piso, o corpo está em equilíbrio, então as forças que atuam sobre este corpo é a força normal, aqui voltada para cima, e a força peso. A força de atrito nesse caso é igual a zero. Aqui. Como não é aplicada nenhuma força horizontal, não há atrito e não há movimento nesse corpo. O corpo aqui está em equilíbrio, nós estamos trabalhando aqui apenas com o eixo Y. Agora, na segunda figura, a força F é equilibrada pela força Fs, né, que é a força de atrito, não há movimento. Então, nós aplicamos agora uma força aqui para a esquerda, esta força aqui para a esquerda, e o corpo não segue o movimento para a esquerda. Se tem uma força aqui para a esquerda e o corpo não segue o movimento para a esquerda, quer dizer que há uma força contrária equilibrando esta força aplicada. Esta força nós chamamos de força de atrito. Nesse caso aqui, no gráfico, esta força não atingiu o ponto máximo. Então, quando ela não atinge o ponto máximo, aqui é o tempo, né? Quando ela não atinge o módulo da força de atrito máxima, então este corpo permanece em movimento. Então, até essas forças aqui não atingirem o ponto máximo aqui, o corpo permanece em movimento. Ou seja, esta força ela vai ser igual à força aplicada, certo? Passado o tempo aqui, a força aplicada é maior, ou seja, nós aplicamos uma força maior aqui do lado esquerdo desse bloco, mas continua a ser equilibrada pela força de atrito, não há movimento. Ou seja, nós estávamos aqui, nesta segunda figura, agora nós aumentamos a força, mas não é suficiente ainda é menor do que a força de atrito máxima, estática. Estática porque o corpo ainda está parado. Então, este corpo ainda permanece parado, não há movimento. Então, a força de atrito, nesse caso, ela é igual à força aplicada. Ou seja, há equilíbrio aqui no eixo X. Então, continuando,
a força aplicada é ainda maior, mas continua a ser equilibrada pela força de atrito, não há movimento. Então, nesse caso, ainda nós estamos abaixo aqui do limite da força de atrito. Ou seja, a força de atrito aqui, ela tem o mesmo módulo da força aplicada. Ela ainda não chegou no limite aqui da força de atrito estática. Lembrando que o corpo está parado, nós estamos trabalhando com atrito estático, certo? Agora, finalmente, a força aplicada supera a força de atrito estático. Ou seja, a força aplicada aqui ela é maior do que a força de atrito estático máxima. O bloco começa a se mover e sofre uma aceleração. Ou seja, esta força ela é maior do que a força de atrito. Se a força é maior, há uma componente da força para a esquerda. Esse bloco será acelerado, certo? Então, esta força de atrito, ela passa a ser chamada de força de atrito cinética. Então, quando o corpo começa o movimento aqui para a esquerda, nós não vamos mais trabalhar com o atrito estático. Nós vamos passar a chamar de atrito cinético, certo? Então, aqui pelo gráfico, só analisando aqui o gráfico, nós podemos perceber que aqui o atrito, esse pico aqui, antes desse pico aqui, nós temos o atrito estático. Então, ele vai crescendo conforme a força vai sendo aplicada e aumentada no corpo. Mas chega um ponto, que é aqui, a força aplicada supera a força de atrito estático. Então, a força altera, a força supera. Então, agora nós não trabalharemos mais com o atrito estático. O corpo está em movimento, nós vamos trabalhar com o atrito cinético. Nós podemos aqui verificar que esse atrito cinético ele é praticamente constante, certo? Por enquanto, nós não vamos variar esse atrito cinético com a velocidade. Nós podemos considerar esse atrito cinético constante, certo? Então, continuando. Para manter a velocidade constante, é preciso reduzir a força aplicada, já que a força de atrito agora é menor, certo? Então, agora a força de atrito é menor. Se essa força continuar maior, haverá uma aceleração para a esquerda, certo? Então, para que não haja aceleração para a esquerda ou a velocidade seja constante, nós temos que diminuir esta força para que esta força seja igual à força de atrito cinético, não havendo uma resultante de forças aqui nem para um lado nem para o outro, mantendo a velocidade constante, aceleração igual a zero, força resultante das forças igual a zero, aceleração igual a zero, velocidade constante. Espero que todos tenham entendido, isso é muito importante. Nós temos primeiramente o atrito, coeficiente de atrito estático, ele vai crescendo conforme a força é aplicada até chegar no limite. Nesse limite, o corpo estará na iminência do movimento. Assim que o corpo se move, o atrito cai consideravelmente. E a partir daí, corpo em movimento, o atrito é menor e constante, não dependendo da velocidade do corpo, até agora, né? Bem, a força de atrito, na verdade, ela é a soma vetorial. Ela é a soma vetorial de muitas forças que agem entre os átomos da superfície. Então, se pegar um microscópio aqui, ela é a soma vetorial de todas as forças que existem entre os átomos da superfície dos corpos. Então, os corpos em contato aqui, haverá uma dificuldade, haverá uma dificuldade no movimento. Esta é a força de atrito. Então,
Se colocarmos dois metais superpolidos, os materiais superpolidos aqui, nós não teremos essa rugosidade aqui. Eles superpolidos, super limpos também, para não haver objetos estranhos aqui. E mantido a alto vácuo, então, 3 condições, né? Superpolido, metal superpolido. Tirar as impurezas aqui, ou seja, limpar e manter o alto vácuo. O alto vácuo é para manter a superfície limpa, certo? Se nós tivermos essas 3 condições, não é uma condição fácil de se fazer, então essas peças elas se soldariam a frio, certo? Elas não se movimentariam. O atrito estático aqui seria tão grande que seria muito difícil romper aqui a junção das peças. Nós chamamos isso de soldagem a frio. Então, no nosso dia a dia, isso é difícil de se ver. Pode ser feito em laboratórios. Então, se duas superfícies são pressionadas uma contra a outra, nós pegamos essas duas superfícies e pressionar aqui, aplicando aqui uma força uma contra a outra, mais pontos se soldam a frio. Então, além desses pontos aqui se soldarem a frio, outros pontos aqui vão se soldar a frio. Nesse caso, para fazer as superfícies se deslizarem em relação à outra, é necessário uma força maior. Então, se nós tivermos aqui mais soldagem a frio, pressionando aqui, mais tarde nós vamos ver que esta é a força normal. Nós teremos que colocar uma força aqui muito maior para que o corpo vença o atrito estático, pois haverá mais pontos de soldagem a frio, certo? Então, todos esses contatos, essa superfície aqui pode ser qualquer uma, né? Aqui pode ser o seu livro, e aqui a mesa. Então, todos esses coeficientes de atrito, tanto o coeficiente de atrito estático quanto o coeficiente de atrito cinético, eles são feitos empiricamente. Agora vamos tratar das propriedades do atrito. Então, nós temos 3 propriedades básicas. Nós já podemos ter uma ideia do que eu falei no início da aula. Então, vamos. A propriedade 1. Se o corpo não se move, a força de atrito estática e a componente de força dF é paralela à superfície e se equilibram. As duas forças têm módulos iguais e F tem sentido oposto ao da componente dF. Então, essa primeira propriedade, ela trabalha aqui, nesta área aqui do gráfico, ou seja, o corpo ainda está parado. Temos aqui o piso. Então, a força aplicada, F, ela é igual à força de atrito, em módulo, claro, né? Ela tem sentidos opostos, mesmas direções e sentido opostos. Então, a primeira propriedade diz, repetindo, se um corpo não se move, a força de atrito estático, nós estamos trabalhando com atrito estático, certo? E a componente dF paralela à superfície se equilibram. As forças estão equilibradas, as forças são iguais. As duas forças têm módulos iguais e F tem o sentido oposto da componente de F. Então, essa é a nossa primeira propriedade, trabalhando aqui na área do atrito estático. A segunda propriedade diz: o módulo dFs, né, do atrito estático, possui um valor máximo, Fs máximo, que é dado por... Então, nós temos como calcular o atrito máximo utilizando o coeficiente de atrito estático máximo. Então, a força de atrito estática máxima ela é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Como nós vimos, a força de atrito ela é proporcional à força normal. Voltando aqui, aumentando aqui a força normal,
nós aumentamos a força de atrito. Então, nós calculamos a força de atrito dessa forma. O coeficiente de atrito estático, que é obtido experimentalmente, depende de cada superfície, e a força normal. Certo? Agora nós estamos encontrando aqui ó, esse módulo da força de atrito máxima. Certo? Esse daqui é a força de atrito máxima. Então, continuando aqui, lendo a propriedade, deixa eu apagar aqui. O módulo dFS possui um valor máximo que é dado por, a fórmula que eu coloquei aqui para vocês, onde μs é o coeficiente de atrito estático e Fn é o módulo da força normal que a superfície exerce sobre o corpo. Se o módulo da componente dF paralela à superfície excede a força máxima, o corpo começa a deslizar. É o que eu falei. Quando a força excede esta força máxima, o corpo começa a deslizar, começa o movimento do corpo. E a terceira e última propriedade é a seguinte: se o corpo começa a deslizar sobre a superfície, o módulo da força de atrito diminui rapidamente para o valor Fk. Então, analisando aqui o gráfico. Lembrando que esse aqui é um gráfico experimental, né? A gente mede aqui a força de atrito, vai aumentando a força e podemos aqui analisar como funciona a força de atrito. Então, voltando aqui. Se um corpo começa a deslizar sobre a superfície, o módulo da força de atrito diminui rapidamente para um valor Fk. Diminui para um valor Fk. Ó. Era esse valor aqui em cima, agora é esse valor embaixo. Onde o coeficiente de atrito cinético, onde μk é o coeficiente de atrito cinético. Daí em diante, durante o deslizamento, uma força de atrito cinético de módulo dada pela equação, essa equação aqui, se opõe ao movimento. Então, a força de atrito cinético, eu vou chamar de Fk, ela é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Como o coeficiente de atrito cinético é menor que o coeficiente de atrito estático, a força de atrito cinético é menor do que a força de atrito estático, certo? Agora nós estamos trabalhando com esta, vou botar aqui, com esta região do gráfico. Nós podemos aqui que módulo ela tem um valor bem menor do que o coeficiente de atrito estático, que trabalha aqui no pico. Certo? Espero que todos tenham entendido. Bem, eu já falei, mas vou repetir aqui. O coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético são adimensionais. Certo? Aqui é força, né? E aqui é adimensional. São adimensionais e devem ser determinados experimentalmente. Seus valores dependem das propriedades tanto do corpo como da superfície. Por isso, qualquer menção aos coeficientes de atrito costuma ser seguido pela posição entre, como em o valor de μs entre um ovo e uma frigideira de teflon é 0,04, um coeficiente de atrito bem baixo. Mas o valor entre uma bota de um alpinista e uma pedra pode chegar a 1,2. Então, os coeficientes de atrito vão variar mais ou menos aqui de 0,04 até 1,2. Em geral, supomos que o valor de μk não depende da velocidade com a qual o corpo desliza ao longo da superfície. Então, para a gente aqui, nós vamos considerar o coeficiente de atrito cinético constante em relação à velocidade, tá? A velocidade dos corpos não irão influenciar na força de atrito. Eu separei aqui um exercício, eu não vou chegar ao resultado final, eu gosto de fazer dar a ideia e vocês façam um exercício para encontrar o valor. Então, o enunciado do exercício diz o seguinte:
A figura, essa figura aqui, tem um bloco de massa 3 kg, M igual a 3 kg, escorrega em um piso enquanto a força F de 12 newtons, essa força aqui é igual a 12 newtons, fazendo um ângulo θ para cima com a horizontal. E nós temos este ângulo θ. É aplicado ao bloco. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso, então o coeficiente de atrito cinético é igual a 0,4. Ele pede o ângulo θ, ele fala que o ângulo θ pode variar de 0 a 90 graus. Então, esse ângulo θ vai daqui da horizontal até a vertical. Ele fala que o bloco permanece sobre o piso. Qual é o valor, é o que ele pede aqui agora, qual é o valor de θ para o qual o módulo A da aceleração do bloco é máximo? Então, nós temos aqui as informações. Ele pede qual o valor de θ para que a aceleração nesse caso aqui, no eixo X, seja máxima, certo? Então, ele pede o valor de θ que faça com que a aceleração seja máxima. Bem, vamos analisar o bloco. Vamos fazer o diagrama de corpo livre do bloco. Aqui vamos trabalhar com o eixo Y. Então, no eixo Y, nós temos o bloco. Quais são as forças que atuam no bloco? Nós temos a força normal, nós temos o peso, que eu vou chamar de mg, e nós temos aqui a componente desta força em y, que é vou chamar aqui de F seno θ, certo? Pronto, agora nós já modelamos aqui no eixo Y. Então vamos fazer a segunda lei de Newton. Nós sabemos que não há aceleração em Y, porque o bloco permanece sobre o piso. Então vamos fazer o somatório de forças aqui. Fn mais F seno θ menos mg igual a 0, porque vou botar m vezes AY igual a 0. Agora vamos trabalhar no eixo X. Vamos fazer aqui as forças que atuam em X. Nós temos aqui a componente em X da força F, que eu vou chamar de F cosseno de θ, e a força de atrito, que eu vou chamar de Φ. Então, colocando aqui a segunda lei de Newton, nós temos que fazer mais devagar, né? Somatório da força em x igual a m vezes ax. Somatório da força em x, nós temos F cosseno θ menos a força de atrito, né? Lembrando que o atrito se opõe ao escorregamento, sempre se opõe ao escorregamento, igual a massa vezes a aceleração em x. Agora, o que nós podemos fazer para... Nós temos que colocar a aceleração em função de θ, certo? Nós tivemos a aceleração em função de θ e derivarmos esta equação, nós determinamos o θ em que fará a aceleração máxima, certo? Então, esta Φ, nós acabamos de ver que é, repetindo aqui, cosseno de θ menos Fn μ K, coeficiente de atrito cinético, igual a m vezes ax. Fn é o que? Nós podemos tirar Fn daqui. Então, a força normal é igual a mg menos F seno θ, trabalhando aqui agora no eixo Y. Então,
Substituindo este Fn aqui nesta equação, nós temos f cosseno θ menos, substituindo agora, mg menos f seno de θ, coeficiente de atrito estático, igual a massa vezes, vou botar a aceleração só, certo? Agora nós vamos explicitar o A em função de θ. Então, o A é igual, só trocando de lugares aqui os termos, f cosseno de θ dividido por m, né, passando m para esse lado de cá, menos g, né, menos f seno de θ dividido por m. Isso tudo vezes o coeficiente de atrito cinético. Pronto, agora nós temos aqui a aceleração em função de θ. F nós temos, que é igual a 12. A massa nós temos, que é igual a 3 kg. A gravidade nós vamos considerar igual a 9,8. O atrito cinético nós temos, que é igual a 0,4. Agora nós temos A em função de θ. Então, como é que nós vamos fazer para encontrar o θ que vai fazer essa aceleração ser máxima? Nós vamos derivar esta equação em função de θ, d a θ dθ, e igualar a zero. Então, quanto dá esta derivada aqui? Derivada aqui de cosseno é menos seno. Então, nós temos aqui menos seno, não, menos f, né? Nós temos menos f seno de θ dividido por m, mais aqui a derivada aqui da constante é zero, né? Menos com menos dá mais, f derivada de seno é cosseno, cosseno de θ dividido por m vezes μk igual a zero. Então, agora nós vamos fazer uma trigonometria aqui, descobrir o valor de θ para satisfazer esta relação aqui, igual a zero. Então, nós descobrimos θ. Vou deixar para vocês fazerem, descobrir qual θ vai fazer esta aceleração ser máxima. Tudo bem? Então, muito obrigado a todos. Bons estudos.